Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Rômulo, sou professor da Universidade Federal de Rondônia e esse aqui é o canal Teolitérias e nós vamos falar de semiótica. E dando sequência às aulas, né, que a gente já tem construído aqui no canal, no nosso projeto de pegar algum conteúdo científico e formatá-lo e adequá-lo às mídias sociais, principalmente ao YouTube, que é uma plataforma que tem muito acesso, beleza? Então a gente já tem a aula falando da tricotomia, segue um card aí em cima, ok? A gente já fala dessa tricotomia, mas a gente também, através dessa aula, a gente acaba tendo confusão, ou criando uma confusão, criando enganos a respeito das tricotomias, né? Porque a gente vai e escuta falar na tricotomia, ícone, índice e símbolo. Beleza? É uma coisa? Aí vem outro conteúdo e fala assim, existe a tricotomia signo, objeto, interpretante. Você fala, poxa, é outra tricotomia? Aí vem primeiridade, secundidade, terceiridade. Você fala, nossa, aí vem representação, objetivação, significação. E você fica assim muito em dúvida dessas tricotomias aí, desse monte de tricotomias e tenta organizar isso aí. Então, o objetivo desse vídeo é organizar um pouco essa confusão que acontece de tricotomias e tricotomia vai, tricotomia vem. Ok? Primeira coisa que a gente tem que pensar, por que tricotomia? Tem um vídeo aí da fenomenologia e a semiótica que vai explicar um pouquinho, vai justificar um pouquinho do que eu vou falar para vocês. Vai justificar, dá uma olhada no card aí, acesse esse vídeo. A gente tem uma percepção do mundo, pelo menos o Charles Sanders Peirce percebeu que a gente tem uma percepção do mundo modular. Né? A gente vai ter uma percepção do mundo em níveis. Então a gente vai ter uma primeira percepção do mundo através da qualidade das coisas, de como ela se parece, ou de alguns aspectos sensoriais dessa coisa. Né? A gente vai ter depois uma percepção do mundo, já no segundo nível, onde a gente percebe a coisa por uma parte, ou por uma relação de causa e efeito, ou por uma relação de forma e conteúdo, por alguma relação onde um elemento chama o outro elemento. Né? Então o raio chama o trovão, o limão chama a acidez. Então a gente tem relações aí de elementos que se completam nessa evocação, nesse chamado aí, né? As pegadas levam até a autoria e tudo mais. E temos também uma terceira percepção onde já existe uma lei. A gente percebe um objeto porque alguém falou pra gente que aquilo é um objeto. Então, alguém disse pra gente que esse símbolo aqui é da Mercedes. Então, não é natural, não é esse signo aqui. Ele não é exatamente por alguma característica dele, ou não é exatamente por um aspecto de causa e efeito. Na verdade é porque alguém falou que isso aqui é o logo da Mercedes. E aí você vai e acata aquilo ali. Então essas três percepções é o que a gente vai chamar de percepções básicas, a tricotomia básica. Tá? Essencial. Sendo que quando nós chegamos nessa última, quando falamos aqui, olha, isso aqui é o logo da Mercedes, mas o que é Mercedes? Né? Você vai ter que pesquisar lá o que é Mercedes, não é algo natural. Quando a gente chega nessa última, é que nós podemos falar realmente que chegamos no signo. O signo ele passa por todas essas. Essa que é exatamente o signo. Né? É uma criação cultural, né, com uma norma, com uma função interna de substituir alguma coisa e de criar um efeito em alguém, ou algo, né? Cuidado com esse alguém, gente. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é que a semiótica tem um signo que tem uma relação com o objeto e tem uma relação com alguém, na mente de alguém. Esse interpretante não precisa ser necessariamente alguém. Ele pode ser algo. Pode ser um efeito de sentido isolado, estudado dentro da cultura, por exemplo. Então, que efeito de sentido tem a propaganda nazista dentro do corpo cultural da Alemanha dos anos 50? Ou seja, não necessariamente eu tenho aí uma pessoa, alguém,
eu tenho algo. Muito cuidado com isso, beleza? Mas não vamos confundir mais, então, aí é o que a gente está discutindo. Então, a gente tem talvez a tricotomia essencial, a tricotomia mãe, a mother de todas, é justamente quando a gente lida com as línguas não naturais, com as línguas artificiais, e que a gente tem o signo em relação com algum objeto que o determina. Isso é muito importante. Um objeto determina o signo por alguma característica, porque o signo ele vai ter uma relação com esse objeto. A gente vai ter que estudar isso depois mais a fundo. A gente vai estudar que tipo de relação esse signo tem com esse objeto, que vai criar uma outra tricotomia, que a gente pode comentar daqui a pouquinho. Mas, basicamente, um signo ele tem uma relação com o objeto. Esse objeto determina o signo. Tá? E como esse signo vai determinar um interpretante, né? E aí, que é o quê? Que é aquele conceito, que é aquele algo construído, seja na mente de alguém, ou seja na cultura, algo construído, né? Então a tricotomia mãe de todas, ela traz o signo e sua relação, a sua relação com o objeto e sua correlação com o interpretante. Essa é, com certeza, a tricotomia essencial, ok? E aí a gente vai levar em conta outras tricotomias. Então aí a gente vai ter outra tricotomia. Então, por exemplo, como é que o signo se relaciona com o seu objeto? Né? Como que o signo relaciona? Então, por exemplo, como que o desenho da laranja se relaciona com a laranja? Ela parece com a laranja? Parece com a laranja? Então aí a gente teria uma secundidade por substituição. Eu faço o desenho da laranja e substituo uma laranja que exista de verdade. Por outro lado, se eu pego a cor, eu tenho uma qualidade, né? Então, e aí eu pego a cor laranja, lembra a laranja, então eu tenho uma qualidade da laranja. Aí eu tenho a quali, né, o quali-signo, o sim-signo, que é o índice que eu acabei de falar. E quando eu, arbitrariamente, vou construir aí o lege-signo, que é quando eu imponho que um desenho passe a ser laranja, por exemplo, se eu quiser construir lei ou alguma coisa assim. Então, assim, resumo da ópera, a gente teria o seguinte: a gente teria a tricotomia mãe, tá? A tricotomia mãe de todas é o signo, o objeto e o interpretante. Só que é claro que para a gente chegar no signo, a gente precisa levar em conta os aspectos da fenomenologia, como é que a gente conhece um objeto. E a gente conhece um objeto através de outra tricotomia, pelas suas qualidades inerentes, pelos seus aspectos, que são aspectos quali-signos, pelos seus aspectos de relação ou substituição e pelos seus aspectos de lei. Olha só, eu vou dar alguns exemplos no livro aqui da Santaella, como ela fala desses aspectos aí. Bem, pessoal, então levando em conta que os aspectos da primeiridade, secundidade e terceiridade, ou seja, as características desses três momentos da percepção, que às vezes confunde a gente, né? Que é o ícone, o índice, o símbolo, são simplificações, pessoal, teóricas para o nosso vídeo. Isso aí, meu amigo, são 8.000 páginas, isso dá muito pano para manga. A gente está simplificando para um conteúdo típico para o YouTube. Mas se a gente for parar para levar em conta o que seria a primeiridade, eu pego o exemplo aqui da Santaella, ela vai dizer assim, a primeiridade, tudo que estiver relacionado à qualidade, sentimento, originalidade. Então, por exemplo, qualidade a gente já sabe, cores, formatos, sentimento, né? A atração, a paixão, né? Aí quando ela fala da secundidade, ela está falando das relações de dependência, determinação, ação e reação. Então, dependência também é uma relação. Então, dentro do casamento, os cônjuges, né? Dentro do direito, o contrato. Quando eu penso em contrato, eu tenho uma relação de dependência das partes, né? Aí seria secundidade. Ele está falando da secundidade, que a gente normalmente facilita chamando de índice, por exemplo. E aí nós vamos ter a terceiridade, que tem a ver com generalidade, continuidade, inteligência. Generalidade é uma palavra muito boa. É quando a gente implica em falar alguma coisa, de uma relação, que quando a gente fala, por exemplo, verdade. A verdade implica uma generalidade muito grande, porque ela vai abarcar um conjunto de coisas. Ou não, então depende muito, mas a generalidade ela sempre corre riscos. Mas quando eu falo o signo verdade, eu estou buscando uma relação de generalidade.
é diferente de pegar uma cor, por exemplo, ou de pegar pegadas, né? Então assim, a tricotomia básica é o signo, objeto, interpretante, mas para que esse signo se relacione com o seu objeto vão ter mais tricotomias, para que esse signo se relacione com o seu interpretante vão ter mais tricotomias que a gente vai estudar isoladamente aqui no nas nossas aulas de semiótica americana. A gente vai estudar detalhadamente o signo, não vamos estudar detalhadamente o objeto, vamos estudar detalhadamente o interpretante. Vai ser o nosso propósito aqui, ok? E sabendo que existem a tricotomia da própria percepção da realidade, que é essa que eu coloquei, que discute a questão fenomenológica, como já coloquei o card anterior, né? Ainda confuso? Não tem problema. Tenham tranquilidade que a gente, no decorrer das aulas, a gente vai esmiuçando isso mais e tentando, pelo tempo, pelo cansaço, pela forma como a gente vai tentando modificar, tentar ficar mais claro essa questão da semiótica americana, sabendo que é uma ferramenta muito poderosa, uma ferramenta relevante nos dias de hoje, principalmente. Pega, por exemplo, a fake news. Por que as fake news funcionam tão bem? Porque se você parar para pensar, é um processo semiótico super interessante, né? Que é o quê? A própria notícia ter um layout que traga um interpretante de uma reação de seriedade, de institucionalidade, a gente acaba acreditando nas notícias. Mas aí a pauta para outro vídeo, beleza? Abraços semióticos para todo mundo, todos nós somos seres semióticos, ok? Quem gostar do conteúdo curte, quiser comentar, faça algum comentário, sugestão, crítica, o que quiser, tá? Mas se inscreva no canal para você poder receber aí esse conteúdo de semiótica do Theo Literas. Abraço a todo mundo, até o próximo vídeo.